de novo. Cara, Crono Maquiavélico, Alucard Helsing. O Alucard é um dos meus bonecos favoritos, que eu gosto bastante, né, daquele dilema que ele tem, dele ser um monstro, tá ligado? Dele ser um monstro. O cara é um monstro. Ele é um monstro quase de modo ontológico, que ele se transforma num demônio, basicamente, ali. Ele é um vampiro do mal, maligno Shud, né? Mas o negócio que é interessante dele é que ele ainda pode ter redenção, né? E é isso que fica explorando, que ele tem arrependimento real, que ele sabe que ele é uma droga, ele sabe que tá fundado no vício. E o Padre Anderson, o Padre Anderson, cara, vocês lembram a frase final que é o rival dele, que é o padre lá, que quer matar todos os demônios, né? Chega todos os bichos, todos os vampiros, que o Alucard é vampiro. O padre fala pra ele, depois de duelar com ele, e que o próprio padre, ele faz uma profanação lá, que é o uso do negócio de Cristo lá, ele usa o prego que tava em Cristo lá, que eu esqueci o nome, tem o nome certinho. Ele usa o prego, ele enfia nele mesmo, que é baseado, assim, bem solto em cristianismo, mas eles gostam da estética e tem alguma outra coisa que eu acho que eles pesquisaram e outras que não, né? Que é o cara vira uma besta divina, mas isso é um pecado. Ele não podia virar uma besta divina, que isso é pecado, tá ligado? E o prego de Santa Helena, eu acho. Não, eles chamam. Não é unha. Tem um nome que eles chamam. Tem um nome. Não é prego. Tem outro nome que eles chamam. Mas aí, voltando. Dentro do negócio, né? Do negócio. Não sei se o nome real seja. Vá pra esse lado, mas tô falando dentro do Hellsing. Tá, foda-se. Ele vira a besta divina lá, aquilo lá é um pecado. O Padre Anderson faz essa bosta aí, né? E nisso que ele faz essa bosta e ele peca, né? Pra defender ainda a questão cristã ali, né? De derrotar a besta Alucard, né? Ele peca. O Alucard fica mal porque ele não aceita ser morto. Ele falou que ele implica que ele aceitaria ser morto pelo Anderson humano, ele já tava preparado pra isso. Mas que ele não aceita morrer pro Anderson besta. Que ele não queria que o Anderson tivesse profanado. Porque ele admirava o quão casto e quão bondoso naquelas, que o Anderson é meio louco. Mas o quão, tipo, realmente certinho, né, o Anderson era. Ele começa a chorar com a morte do Anderson. Aí o Anderson, quase morto, todo fudido, estraçalhado, ele fala: qual é mesmo? Besta, para de chorar. Te vejo no limbo, tá ligado? Qual é mesmo? Não, eu lembrei. Por que você não ri de modo maníaco pra combinar com a besta que você é? Tipo, ele é um negócio nessa linha. Ele fala, tipo, porra, véi, para de chorar assim, que você não precisa chorar por mim, não. Começa a rir mesmo, que eu prefiro você rindo. Te vejo no limbo. Por que te vejo no limbo? Porque o Alucard tem redenção. Assim como o próprio Anderson pecou e sabe que vai ter redenção, porque tem uma vida cristã. Ele até faz o certo quando ele nota lá que os caras lá, o alto escalão da igreja, né? O bispo lá tava. Acho que era bispo, né? Arquebispo, era o arcebispo. O arcebispo lá tava loucão, acho que era um arcebispo, não lembro. Ele tava fazendo as coisas, o massacre por poder, ele tava usando a igreja católica de modo malicioso, né, pelos próprios benefícios. Aí o Anderson, né, como um católico de verdade, um católico, ele vê aquilo lá e fala, não, você não representa a igreja, vai lá e, né, ele rebela ali e ainda assim vai tentar matar o Alucard. O Anderson é foda. O Anderson humano não tinha chance contra o Alucard. Pior que depois que o Alucard soltou o mar lá das almas dele, o Anderson tinha chance de matar. E o Alucard, ele deixou implícito que ele deixaria ser morto pelo Anderson, só que ele tsundere, né? Não queria morrer. Anderson seria vacantista. Não, meio isso. Mas ao mesmo tempo, de certo modo, eu acho que, por exemplo, qual que é o nome? É o Borgia, né? Que é aquele Papa filha da puta, o Papa que fez um monte de merda. Lembra? O Papa. Até o padre Ricardo tava falando mal do Borgia. Esqueci. Sabe o padre Ricardo, o carequinha lá. Que é muito bom, inclusive, esse padre aí. Só que o Borgia é uma pessoa ruim, tá ligado? Ela simplesmente não representa a igreja. Tem um curta do padre Ricardo falando nisso, né? Falando dessa questão aí do. Ele fala isso enchendo o Anderson o Paulo Ricardo, né? O padre Paulo Ricardo. Ele tem um vídeo que ele fala sobre isso, como a igreja é muito mais bem representada por um cara como Loyola do que o Borgia, né? Que é um papa louco, né? E que você que perceber isso, que a verdadeira igreja de Cristo são essas coisas, né? São essas pessoas. Apesar de que a autoridade papal, o jeito que ele fala pelo Espírito Santo, você tem que respeitar. Quando ele fala em nome do. Ele fala pelo Espírito Santo lá, quando tem. Eu esqueci o nome, tem um negócio lá que dá autoridade pro Papa. De certos momentos ele tem autoridade completa, mas como pessoas, às vezes um Papa pode ser uma pessoa falha, não tem problema. Pelo que eu entendo, né? Posso estar errado, não sou foda em catolicismo. Estou estudando ainda. Tô lendo um livro sobre santos agora, pra conhecer os principais santos do catolicismo. Mas o ponto, pelo menos a minha interpretação do Anderson nessa porra toda é isso. Ele falar que se vê no limbo, ele assume o pecado dele de ter virado uma besta divina ali que tava errado também. Mas ao mesmo tempo, ele assume que o Alucard tem alguma espécie de coração humano e redenção. Qual o seu santo de devoção? Cara, eu não escolhi. Eu fui batizado e não escolhi. Eu não sei se é obrigatório pro batizado.
Ninguém me perguntou nada e eu fui batizado. Tô falando sério. Mas eu não tenho um santo de devoção específico, não. Por isso que eu tô lendo, inclusive, os negócios, né? Tem um santo lá que foi um dos tradutores da Bíblia que ele tinha muita... Ele era muito impaciente e ele se isolou no deserto, né? Na igreja ortodoxa eu sei que o... Qual que é o nome? O nosso amigo em comum lá, o MC Kabbalah, ele teve isso, né? Só que eu não tenho um santo ainda que eu escolhi pra falar que, cara, esse santo aí é literally me. Ainda não escolhi meu santo. Eu vou ter que dar uma lida naquele livro lá e tirar. Tem aquele santo que foi um dos tradutores da Bíblia que ele se isolava no deserto de raiva, que ele não aguentava as pessoas. Tô pensando em pegar esse, cara. Porque ele teve um duelo contra a própria ira, né? É esse que é da história dele que é interessante. Aí eu tô pensando nesse aí, cara. Esse santo é interessante. Não lembro o nome dele, não. Eu ainda tô lendo o livro, né? Ainda tô me informando. Mas bora lá, porque eu sou um palpiteiro. Pelo menos eu sou um palpiteiro que para pra ler, né? Então eu consigo falar alguma coisa com sentido. Mas bora lá. Crono Maquiavélico, Alucard Helsing. E tipo assim, agora que eu me converti ao catolicismo e eu vou estudando, eu vou melhorando aos poucos, né? Então eu vou errando cada vez menos coisas, é isso que eu fico notando. Vou aprendendo cada vez mais, mas tem que ter humildade de olhar e falar, porra, ainda não sei. São Jerônimo, esse cara mesmo. O São Jerônimo. É esse cara aí que eu tô pensando. De estética, é um dos meus animes favoritos, cara. Especialmente a versão lá, o Ultimate, Hellsing Ultimate. Eu acho que de estética, assim, você... o que é o gosto do Frost pra coisa? Você quer saber do que eu gosto de verdade? Você pega Hellsing, mano. Hellsing, aquele bagulho meio gótico, os caras fodão armado, desaparecendo, aura. Eu gosto disso, cara. Pra mim, o pessoal fala anime de Aura Farm. Pega Hellsing, mano. Ah, esse anime tem aura. Por que vocês não estão vendo Hellsing, mano? Hellsing tem mais aura que todos os animes que vocês viram, velho. Nesse seu confronto, sou apenas um monstro pra matar outros monstros. Eu sei que tem muito católico que não gosta da representação da igreja do Hellsing, né? Eu vejo muito argumento. Mas eu acho que assim, se você... não é pra ser uma obra que é uma representação fiel, mas acho que tem muito valor ali cristão ali disperso no Hellsing, né? Não é... Isso que eu fico pensando. Por exemplo, o valor do perdão ali na relação do Anderson com o próprio Alucard, né? O fato que às vezes o criminoso, né? Que é o Alucard pode ter uma redenção... mesmo no fundo do abismo, né, ele pode encontrar uma luz, que isso que fica como um tema bem interessante no resto da história também, né, e o cara lá que se achava o bonzão que julgava todo mundo, né, que é o filho da puta, né, que é o bigodista louco lá, que ele perde até a humanidade, ele vira um robô, né, que ele começa a perder, ele trocar os órgãos dele pra viver mais tempo, aí ele vira só uma máquina depois de um tempo, que é metafórico, né, que ele deixou de ser humano nesse procedimento de querer matar a besta Alucard, porque ele não conseguiu ter empatia com a Alucard. Acho que Hellsing só perde pra Hokuto. Eu prefiro Hellsing Aura, mano. Vampire Hunter D Aura. Puta, não. Vampire Hunter D também é brabo. É tudo anime foda. Também é uma estética de Fate. Hoje eu me deleito, a lua brilha sob o céu e eu me sinto bem com isso. Mortos pisando na igreja, profanando o que é sagrado. É o Major. Cara. O Major. O Major. Tem aquela cena do discurso dele que é literalmente só aura. E é só insanidade. E, tipo, eu acho que é um dos melhores jeitos de vender um vilão, cara. Que o Major, você não se importa tanto com ele no geral, aí vem esse discurso. E esse discurso... É isso que eu falei. Lembra aquele bagulho que eu falei? Show don't tell naquelas, porque às vezes o tell é muito bom. A cena que é simplesmente uma atestação simples, é uma atestação bobinha de que o Major é filha da puta. É só ele falando que gosta de guerra. Mas o jeito que é escrito é tão bom, tá ligado? É tão bom o bagulho... que você fica, caralho, menor. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ó, Major Hellsing, qual que é o nome? Major Hellsing, discurso. Eu quero achar em português, se não for vai ser em inglês mesmo. É que, aqui, ó. Não, esse é só o final. E muitas vezes eles vão pegar o... Aqui. 私は戦争が好きだ。諸君、私は戦争が大好きだ。殲滅戦が好きだ。電撃戦が。Cadê não tem uma versão em inglês, pelo menos o pessoal entender? Em português não vai ter, né? Friends, I like war. Em japonês é bem melhor. Vai ser em japonês e com a legenda meio cagada. 諸君、私は戦争が好きだ。諸君、私は戦争が好きだ。諸君、
私は戦争 Não tá em alemão, mano. De onde você tirou alemão, mano? 私は戦争が大好きだ Tá em japonês, mano. Que isso, velho. Vai vendo aqui. 打撃戦 Vai vendo aqui o que é bom. 電撃戦が好きだ打撃戦 Dengeki que dá. Tá, mas... O que você tá achando que tá em alemão, mano? É, não vai dar. Quem viu Hellsing sabe. O discurso dele, ele fala assim, cara, eu gosto de guerra de tiro, eu gosto de guerra de trincheira, eu gosto de guerra... Eu gosto quando ele entra na cidade estraçalha a cidade, eu gosto de ouvir gritos inocentes, eu gosto de atirar no inocente quando ele tá gritando. Ele vai descrevendo assim, com prazer, mano. Ô, que porra é isso, mano? Que isso acha, velho? Ô, vai tomar no cu, Gus, porra. Fica falando merda, mano. Depois a BNT Games vê essa porra e fala, oh, meu Deus, ele, oh, show de Frost. Porra, eu me fodo, mano. Vocês me fodem nessa porra. Mas voltando ao tópico aqui, que é o interessante. Ele faz um discurso que ele fala, eu gosto de matar, mano, pra caramba. E aí é longo pra caramba, é muito bem escrito e te vende o vilão e você fala, pô, esse vilão aqui é o bicho, mano. Esse é o sinistro mesmo. E puta que pariu, mano. Puta que pariu, o Major, ele consegue se estabelecer como vilão em um diálogo, assim, diálogo não, em um monólogo. Em um monólogo, ele vende o vilão e você fala, esse é o bicho, mano. Esse cara é tenebroso, velho. E ele, o Alucard, vocês vão entrar 100% na escuridão, vocês conseguem se salvar, né? A alma deles, entre aspas, vocês conseguem virar uma pessoa decente, mesmo com todo esse caos deles. Hellsing é tão foda que eles sabem, assim, que o Alucard é muito OP, ele é um personagem OP. Então eles até tentam brincar um pouquinho de power scaling, mas no momento que eles notam que não vai dar muito certo, ele olha e fala, que se eu fizesse virar uma história de horror, né? E o Alucard, o protagonista, virar a besta de horror. Aí você fica na perspectiva do vilão, não sabendo como lidar com aquela criatura Lovecraftiana bizarra que é o Alucard, que tipo, estraçalha o cara volta, o cara começa a virar toda uma aberração ali que é devorar o cara, ele não tem forma, eles lançam uns Cerberus assim do nada do corpo dele, perde parte do corpo e mata. Você fica tipo com medo dele. Ele começa a stalkear o cara, começa a hipnotizar, o cara começa a ficar em pânico. Então, você fica em desespero junto com o vilão, mano, porque apesar do Alucard ser o protagonista... Anglicanos usam um demônio milenar para ir contra a Igreja Católica, cuja maior arma é literalmente um padre exorcista que cuida de órfãos. Muito louco, né? Muito louco. Não, é muito louco isso aí, mano. E eu vou falar uma coisa, assim, eu gosto muito da Alucard, como vocês podem ver, eu acho um personagem sensacional, e eu gosto do Major como vilão, porque pô, em um monólogo você pensa, esse cara é brabo, esse cara que tem que ser o vilão mesmo, mas você sabe quem é que rouba a cena pra mim? É o Anderson, mano. Ele é o melhor personagem, o cara bom, que odeia tanto a injustiça que ele vai em método extremo, ele vai matar você, ele vai fazer armadilha, porque ele quer que o mundo seja justo na porrada mesmo, ele vai te matar pra o mundo ser justo, é isso aí, tá ligado? Tipo, eu acho o Anderson muito interessante, essa ambivalência dele, da ordem, dele ser uma pessoa legitimamente de bom coração, mas ao mesmo tempo ser um fanático que faz o estirpe completo de todo mundo que tá contra eles, né? Todo mundo que tá contra ele, todo mundo que é contra a fé dele. Qual é o melhor padre? O Anderson ou o Kirei? Pau a pau, mas eu prefiro o Anderson. O Anderson é um dos meus personagens favoritos, velho. Que boneco legal, o Father Anderson, né? É, a ordem dos Iscariotes, né? Tanto que o ponto é esse, né? Porque eles, entre aspas, traem a doutrina, né? Em prol de manter as coisas indo pra frente. Acho que essa que era pra ser a simbologia por trás, né? Porque eles são mega violentos, mas são mega violentos em prol da continuidade do evangelho, entre aspas. Eles sabem que vão pro purgatório, era isso mesmo. Porque eles vão muito além da moral, eles fazem o certo por vias erradas, né? E eu gosto muito do Anderson. Eu gosto muito do Anderson, não tem como não. Pra mim, ele que rouba a cena, cara. Ele que rouba a cena. Eles abdicaram do céu pra lutar agora, exato. Pra mim, o Father Anderson roubou a cena e é o melhor personagem de Hellsing. Eu fiquei mal com a morte dele, mano. Eu acho ele o melhor personagem de Hellsing fácil. Mas pra mim Hellsing tipo... A protagonista, a mina aí, eu até esqueço o nome dela, pra você ter noção. Ela é boa, ela é ótima, ela tem um arco legal, mas... Ela não é a pessoa que vai te manter no Hellsing. Hellsing é três pilares. É o Alucard, como essa contradição de ser um cara relativamente bom, mas que é uma besta sádica ao mesmo tempo. O Anderson, que é um cara bom de verdade, com um coração bom, que quer proteger os outros, mas que vai pro meio mais violento possível pra exercer o poder ali, pra fazer o certo. E, ao mesmo tempo, o Major, que é um cara que legitimamente quer acabar com as bestas, que ele realmente quer lutar pela humanidade, mas ele faz isso matando um monte de humano e tá cagando quantos humanos vão morrer se ele puder derrubar uma besta gigante. Então, o estirpe do mal tá acima da vida dos inocentes, né? Enquanto o Anderson é, tipo, a proteção dos inocentes tá acima da ética, e o Alucard, tipo, é
É um cara sádico e mau que ainda preserva uma certa bondade, um coração bom que ainda tem uma chance de redenção. Puta, cara, pra mim isso aqui é ouro, cara. Eu gosto muito de Hellsing. Eu gosto muito de Hellsing. É um dos meus animes favoritos. Sabe o que é louco do Hellsing, mano? Que eu acho que é uma das coisas muito legais. Você vai ver pela estética, pela diversão, pela ação exagerada, pelo horror. Mas a história é legal, mano. Tipo assim, ela é simples, mas ela é muito boa quando você para pra pensar. Você fica, caralho, menor, até que tem coisa nessa história. O Correte mandou R$ 5. As duas antigas que não coube na outra MSG. Off topic, mas acabei de comprar Mahou Tsukai no Yoru pra aproveitar o desconto foda de verão. Eu quero ler essa porra. Que seja tão foda quanto parecem e dizem deve ser, já que foi meu Guachi Nazu que escreveu. Cara, eu vou falar, minha favorita do Naso até agora é Fate, mano. Eu não sei se Mahou vai ser bom como Fate, porque Fate realmente virou uma das minhas VN favoritas, cara. Então, pra mim, se for bom, tá ótimo. É isso que eu penso, né? A relação do Alucard com o Anderson, de tipo, ele olha o Anderson e fala, mano, não vira besta, mano. Você é um humano honrado, você é foda, não faça isso que não vire uma pessoa que nem eu, mano. Você é um cara foda. A opening de Hellsing, lá do anime antigão, eu acho ela muito boa. Eu tô com vontade de pegar aquele anime antigão e ver inteiro, mano. Porque a estética dele é foda. Eu sei que o autor mesmo odeia a adaptação antiga, mas a estética é legal e tem muita gente que participou de anime que eu gosto, tipo Len e tal, participando da primeira adaptação de Hellsing. Então, tipo, eu vou ver pela estética. Brabo, né? Eu achei a música muito legal, ele tem aquele pecadinho que eu falei, né, do bagulho de ficar falando nome de boneco e tal, que eu não sou muito fã quando rola em rap de anime, essas coisas, mas eu achei bem legal, mano, a música, bem da hora, e eu gosto muito dos personagens, e pra mim os rap de anime é a oportunidade de falar de coisa que eu gosto, na verdade, quando vocês mandam aqui, né, e eu acho que dá pra fazer uns react maneiro, assim, juntando mais essa... Eu acho que agora eu entendi o modelo de como reagir pra rap de anime, e vocês podem mandar mais tranquilo, é isso. Vocês mandam rap de uma coisa que eu gosto muito, que eu conheço muito, que eu tenho memória boa, eu comento o bagulho e aí dá pra fazer esse misto, né? De falar do negócio e usar a música como uma base ali pra lembrar do personagem, né? Conversar sobre a situação. Que nem a gente fez com o Archer, agora com o Alucard, né? E até a gente falou até do Major, do Anderson, né? Que é só boneco foda, mano. Só boneco, só pentada violenta, mano. Sem dó, né, mano?